Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Estamos a poucas horas do jogo do Porto com o Casa Pia. Não sei se viste, o Fofana também acaba de chegar, chegou há poucos minutos à cidade do Porto. Perguntar-te qual é a tua expectativa em relação a ele. O Mofi também já treinou com a equipa, segundo treino com a equipa. E o mercado de transferências quase a fechar. Será que ainda chega um defesa ou será que fica por aqui as contratações do Porto? E já agora, será que o Porto vai conseguir segurar todas as suas joias, uma vez que a bomba de hoje é que o Atlético de Madrid parece que teve um interesse de última hora pelo Gabri Veiga e o Porto vai ter aqui que segurar as suas estrelas. Não é nem pelo Rodrigo Mora, que era o principal alvo do Atlético, parece que agora foi o Gabri Veiga. Já vamos analisar tudo, mas primeiro pedir que deixes o like. Já sabes que o teu like é muito importante para dar uma força ao canal e também para que o vídeo entregue para mais portistas. Pedir-te também que subscrevas o canal se ainda não subscreveste. Vamos chegar à meta de 15 mil subscritores. Se já subscreveste, partilha com aquele amigo que sabes que gosta deste tipo de conteúdo, mas que não conhece o canal, que há muitos portistas que ainda não conhecem, também para ele subscrever e dar aqui uma força para chegarmos a essa meta de 15 mil subscritores. Não te esqueças também de dar o hype, se ainda tiveres hypes, para tentarmos ser o primeiro canal do Porto a ficar em primeiro lugar na tabela do top 100 do hype. Aquele vídeo dá 3 dias, penso que dá 3 dias, mas depois podes confirmar lá na tabela. Está em quinto lugar, ele subiu desde ontem. Não sei se são pessoas que continuam a dar o hype ou se descobriram agora o canal. O que é certo é que esse vídeo é o que está mais próximo dessa meta. Vamos ver se o de hoje consegue ficar em primeiro ou não, ou esse aí que está em quinto. Eu confesso que não sei muito bem como é que funciona a tabela, se vai mais depressa subir ou descer, mas está em quinto lugar, estamos muito próximos dessa meta. Depois também, só antes de começar, deixar aqui uma promessa, uma aposta. Eu tinha dito nos 2 vídeos anteriores, deixei em aberto que vocês sugerissem um desafio para se o Porto ganhasse a Liga Europa, para eu fazer, porque eu acredito mesmo que o Porto vai ganhar a Liga Europa. Como eu sabia que há muita gente aqui que está cética e não acredita que o Porto vai ganhar, eu pedi esse desafio no fim do vídeo, depois de já pedir os likes. Muita gente não viu. E quem viu e deixou lá a sugestão, depois havia ali várias possibilidades, eu já escolhi uma. Portanto, a minha aposta é que se o Porto ganhar a Liga Europa, vou fazer a maratona olímpica, dar a volta ao estádio em roupa interior, em cuecas, como dizia o próprio comentário. E depois, não sei, em princípio vai ser na parte de fora do estádio. Não sei se alguém aqui tem conhecimentos dentro do Porto ou se vamos conseguir, também ainda falta até essa data, até maio, se vamos conseguir aqui uma autorização. Eu penso que será inédito um clube autorizar alguém a correr à volta do campo. Seria dentro do estádio, acho que seria mais interessante. Em tronco nu, vamos ver se é possível ou não. De qualquer forma, fica aqui a aposta. Se o Porto ganhar a Liga Europa, vou cumprir essa promessa. E já agora lanço um outro desafio. Este aqui, como há mais gente que acredita que o Porto pode ser campeão, até porque já está em primeiro com 7 pontos de avanço, vou deixar aqui também um desafio para que deixes nos comentários de hoje uma proposta de um desafio para fazer se o Porto for campeão, e eu vou escolher o que tiver mais likes. Portanto, deixem like também naquele que acharem que foi o melhor, o mais original, e vou cumprir também, que não seja igual a este da Liga Europa, que seja um outro desafio diferente. E este aqui lanço já aqui no início do vídeo, sei que mais gente vai ver, mas acho que o campeonato já é mais unânime, já há mais gente que acredita que o Porto pode ser campeão, embora se virem as declarações do treinador de Sporting ainda hoje, ou melhor ontem, mas que eu vi as declarações hoje, da antevisão do jogo com o Nacional da Madeira, ele continua a acreditar. Dá para ver que ele continua ali a tentar algum jogo psicológico para ver se o Porto fraqueja antes desse jogo, desse clássico Porto Sporting, que eu acho que vai ser super decisivo. Acho que se o Porto ganhar, mantendo a vantagem de 7 pontos, passando para 10, acho que aí fica muito próximo. Claro que não pode nunca festejar antes do tempo, mas acho que esta equipa, como eu já tenho dito muitas vezes, não é equipa de festejar antes do tempo, até por todo o contexto, não só porque o treinador, como dizia o Willian Gomes ontem, passou por um campeonato muito desgostoso em que perdeu mesmo no fim pelo Ajax. Muita gente, principalmente os rivais do Porto, muitas vezes citam esse momento para dizer que o Porto vai cair em algum momento. Eu acho que é ao contrário, eu acho que ele está de sobreaviso graças a essa época, e os próprios jogadores, a própria equipa, o próprio clube e os adeptos, que também passaram por uma situação semelhante, como dizia então o Willian Gomes, no Porto, e portanto acho que já estamos sob aviso e acho que ninguém vai querer achar que está a ganhar antes do tempo. E como eu digo, às vezes eu faço até estas apostas de que o Porto vai ganhar a Liga Europa ou o campeonato, porque como analista ou como adepto nós podemos realmente olhar para os factos, porque é um facto que o Porto vai à frente e que está muito forte. Em relação à Liga Europa, eu sei que fraquejou ali em alguns jogos, mas a minha esperança aqui que o Porto pode ganhar a Liga Europa, e acho que é um dos favoritos, é porque o Porto vai ser muito forte nas eliminatórias. É uma equipa que tem esse lado tático muito forte, que é essencial nesses jogos europeus. Então acho que o Porto é muito forte, vai ser muito forte nesse momento e pode almejar aqui o título da Liga Europa.
Aliás, está feito o desafio e realmente é preciso o Porto terem atenção no campeonato. O jogo com o Sporting vai ser decisivo, mas mesmo assim acho que a equipa vai se manter sempre de sobreaviso, porque, como dizia o Vilas Boas no editorial, naquela entrevista que eu dizia, não é entrevista, naquelas palavras que ele tem no editorial da revista Dragões, que eu dizia ontem, ele a dizer que o Farioli também é um treinador que ele sentiu necessidade de renovar com ele, porque é um treinador que entendeu muito bem que no Porto é sempre tudo com grande sacrifício, que não há atalhos e que não há ajudas, e é mesmo isso, e realmente Farioli compreendeu isso, e realmente acho que o Porto não vai... isso é uma estratégia muito, tanto da imprensa como dos rivais, de alguma imprensa rival também, que acha que o Porto pode achar que está a ganho e escorregar. Eu acho que não vai ser por aí. Acho que esta equipa está muito prevenida para isso e a prová-lo também os reforços. O Porto está-se a reforçar ao detalhe, a não deixar nenhum mínimo detalhe ao acaso. Eu começaria até o vídeo de hoje pela conferência do Farioli, como também já é tradição, em que ele mostra exatamente isso. Ele volta a falar que é jogo a jogo. Chega ali o momento em que os jornalistas insistem tanto, que ele até diz que está a ser repetitivo e que entende que está a ser chato, mas que é mesmo assim, só pensa jogo a jogo. Nem sempre o Farioli foi assim. Eu acho que ele no início da época era mais relaxado neste aspecto, era muito transparente, e acho que até é raro ver um treinador que responde tão bem às perguntas, quase sem fazer nenhum bluff. Mas o Farioli também vai compreendendo como é que as coisas funcionam, é normal que vá mudando qualquer coisa. Em relação ao mercado de transferências, ele continua sem dizer nada, mas vê-se, eu noto nele uma vontade de falar. Desta vez ele disse que só vinha mais um jogador e uma saída. Mas mesmo assim não abriu muito o jogo, ele dizia também que não pode falar muito. Eu acho que ele vai falar bastante antes do jogo com o Sporting, aí sim já lhe podem fazer perguntas do mercado, porque aí já fechou. Aliás, nem antes do jogo com o Sporting, pode ser já na conferência de pós-jogo com o Casa Pia, em que já está tudo. Se bem que no jogo pós-jogo Casa Pia ainda pode haver ali algum movimento de última hora. É que o Porto não tem só que se preocupar com os reforços, até porque agora já conseguiu o Fofana. O próprio Farioli já disse que ia entrar um jogador porque o Fofana já estava garantido, ele já está cá no Porto. Mas já lá vamos falar das transferências, só para dizer que o Porto também tem que ter cuidado com as saídas, porque o Porto tem um plantel que está muito valorizado, pode até conseguir segurá-los agora em janeiro. No próximo verão vai ser mais difícil ainda, como eu tenho dito, e acho que vai depender muito dos objetivos. Se o Porto quiser pensar em grande, como ir longe na Champions League, por exemplo, pode ser que consiga segurá-los, mas em janeiro mesmo assim tem que ter cuidado, porque eu recordo o ano passado o Porto nas últimas horas perdeu o Galeno e o Nico Gonzalez, e isso foi fatal depois para a equipa, embora a equipa já não estivesse muito bem, mas pior ficou. Depois o Farioli leva até isto um bocado ao extremo. Ele é muito bom e preocupa-se muito com isso, de manter a equipa com os pés bem assentos no chão. E ele a dizer que o Porto tem que ter muito cuidado, porque o calendário vai desanuviar. Isto é levar ao extremo, porque o problema do Porto era que o calendário era muito apertado, mas realmente este mês de fevereiro não vai haver Liga Europa. Penso que também não há taça, ou se há taça é só no final do mês, e portanto o Porto vai ter quase um jogo por semana, acaba por baixar aqui um bocado o ritmo. E o Farioli a dizer que o Porto tem que estar sob aviso, porque, e aqui dá sempre para ter uma justificação, porque a adrenalina vai baixar e os jogadores podem baixar a concentração. Como eu digo, eu acho que isto é um pouco, chega a ser ridículo visto de fora, mas é ótimo e é reconfortante para um adepto ver que o treinador está com todos os cuidados, e o presidente também, de manter toda a equipa sempre concentrada, sem pensar que está a ganho. Acho que isso é muito importante. Portanto, Farioli está a fazer o papel dele muito bem, e para mim é bom que ele tenha estas declarações mais cautelosas, pelo menos mostra que está preocupado, embora nós vendo de fora percebemos que não. O Porto vai ficar com essa vantagem de poder respirar um bocado, pode até melhorar os índices exibicionais. Basta lembrar que a última vez que o Porto teve tanto tempo sem jogos a meio da semana foi em agosto, e todos recordamos esse mês de agosto com alguma saudade, porque o Porto, apesar de estar a fazer uma época histórica, está a ganhar, está a bater recorde atrás de recorde. As exibições de agosto deixaram saudades, porque foram exibições, o Porto atropelava completamente os adversários. Pode ser que aqui consiga, até porque o plantel está mais longo, a equipa mais fresca, pode ser que o Porto consiga começar outra vez a fazer mais pressão alta. Vamos ver. Isto é só uma possibilidade, até porque o Porto tem vindo a jogar de uma forma mais estratégica, com outros modelos de jogo. Não tem tanto a ver, eu acho, com a gestão do calendário, porque apesar de tudo, o Porto, mesmo sem os reforços de inverno, tinha um plantel com razoáveis opções para poder ir gerindo. Agora ainda tem mais, mas com a chegada do Tiago Silva e Petruševski já tinha também, e mesmo assim continua a ser essa equipa que se assenta em 3 fatores essenciais, que é a solidez, a intensidade e defensivamente, a tal muralha defensiva, não permitir que os adversários sequer rematem. É das equipas que têm melhor estatística nesse aspecto, e é um estilo de jogo do Porto. Essa pressão alta de agosto continua a existir, só que é só a espaço. É quando o Porto precisa ou de marcar golo, ou precisa dominar mais o jogo, o Porto recupera esse lado mais de pressão alta.
mas eu acho que as coisas estão ligadas até a uma outra pergunta que fizeram ao Farioli sobre as palavras do Diogo Costa e do Bednarek, que disseram no jogo em Pilsen que o Porto estava a ter muita dificuldade e a falhar muito no último terço, e perguntaram-lhe se não tinha a ver exatamente com alguma falta de frescura na frente, que falta o último passe, falta mais eficácia, talvez mais discernimento, não é, na hora de marcar o golo. E o Farioli a concordar, aliás, o Farioli está muito... Aliás, está um treinador, dá para ver que é o treinador que está em primeiro. O Farioli concorda com tudo o que lhe dizem e depois dá a resposta dele. Estou a gostar muito, aliás, sempre gostei de ver as conferências de Farioli, mas nota-se que ele está bastante confiante, está bastante forte. Também está contente e feliz porque o Porto está-lhe a dar os reforços que ele quer e que ele precisa e, portanto, ele tem ali todas as condições. Até o adjunto, foram buscar mais aquele adjunto que chegou agora há pouco tempo quando ele renovou. E portanto acho que o Farioli só tem motivos para estar feliz realmente e mantém-se concentrado porque ele sabe, com a tal história do clube e dele no Ajax, que não pode facilitar. Mas o Farioli a concordar e a dizer que agora com a chegada do Pietuzewski e do Moffi poderia gerir mais e rodar mais jogadores da frente. Eu acho que não tem tanto a ver com isso. Há ali uma meia verdade no que ele diz, que é, de facto, tendo mais opções para a frente, pode lançar os tais desequilibradores, como ele gosta de lançar na última meia hora de jogo, para desbloquear os jogos, ou jogos mais difíceis, em que eles vêm frescos. Só que o problema do Porto, em relação ao último terço, eu acho que vai sempre existir enquanto o Porto tiver esta intensidade toda, porque o Porto exige muito a toda a equipa para manter essa intensidade acima do adversário, sempre a superar a intensidade do adversário. O Porto é um alvo a bater. Basta ver as declarações do treinador do Casa Pia, que eu penso que o Casa Pia não ganhou num jogo em casa, tem assim uma estatística qualquer muito má, e vejam a ambição dele, parece que é uma final, como dizia o Farioli, finais de Champions. Convido-te a ver a conferência dele, ele está mesmo muito motivado a dizer que o facto do Porto estar em primeiro e nunca ter perdido é uma motivação extra para a equipa. Até prevejo aqui um jogo muito complicado para o Porto, tendo em conta também o estado do relevado, mas nós vemos que, ou seja, as equipas estão com muita vontade de ganhar ao Porto, aumentam a intensidade, aumentam a agressividade. Muitas vezes eu falo aqui do árbitro. O árbitro tem sido essencial, principalmente no campeonato português. Por exemplo, o árbitro no jogo com o Rangers também era um pouco desse perfil, de não marcar faltas. No campeonato português não é tanto faltas, porque aqui no campeonato português há muita tradição de marcar tudo e qualquer coisa, mas a questão dos cartões, muitas vezes o árbitro vai convidando a uma maior agressividade do adversário, porque não mostra os cartões quando devia. Eu acho que isso faz com que o Porto tenha ainda que fazer mais intensidade, jogar mais intenso, e isso desgasta principalmente os desequilibradores e os avançados, que depois na hora de marcar golo não têm tanta clarividência. Isso é muito claro, e tenho falado aqui muito do Mora, para mim é o caso mais claro disso, que é um jogador fora de série, como eu digo, ele é uma espécie de Messi ali a jogar a segundo avançado, mas como ele começa sempre no meio campo, quando ele começa o jogo de início, ele desgasta-se muito e depois falha algumas bolas que não é muito dele falhar aquilo mais à frente, mas é porque já se cansou atrás. E depois o mesmo acontece com os avançados. O próprio Samu, que agora está a ser muito elogiado porque melhorou muito a capacidade de jogar de costas para a baliza, vir buscar o jogo atrás, está um jogador muito melhor, está um grande jogador, mas tem essa questão de que depois também desgastam mais. Quando for a hora de marcar golo pode não ter o mesmo discernimento. E o mesmo é válido para o Willian Gomes, para o PP, para o Borja Sainz. Acho que tem a ver com isso, com essa tal intensidade. E nesse sentido é realmente, o Farioli tem razão nesse sentido, que é, quanto mais opções ele tiver no banco frescas para entrar, mais ele vai poder, por exemplo, a meia hora do fim, lançar esses jogadores frescos, o Moffi, o Pietuzewski, para desbloquearem, são desbloqueadores mais frescos. E por isso é que há muita gente que até comenta aqui no canal que o Willian Gomes é melhor a ser suplente e entrar na segunda parte do que a jogar de início, tem precisamente a ver com isso. Porque quem entra de início a extremo tem que ter uma intensidade absurda e depois acaba por não ter tanto discernimento na frente. E quando entra fresco, depois do intervalo, acaba por ter mais liberdade e está mais fresco para fazer tudo melhor. Também o jogo já está mais perto do fim. E nesse sentido ele tem razão, realmente o Porto agora tem mais profundidade. Mas depois ele também, o Farioli, salienta e bem que o Porto marcou 3 golos nos últimos 2 jogos e está, portanto, com muito mais... está mais aliviado nesse sentido. Mas o que importa é ganhar. Eu acho que é muito esse o espírito também deste Porto. E o Farioli naturalmente que não quer dizer isso na conferência, porque também quanto mais golos marcar melhor, mas acho que o Porto tem muito esse espírito. Se ganhar todos os jogos por 1-0, acho que subscreve, porque quer é ganhar e ser campeão, e acho que no fim o que conta é isso. E o Porto, como eu tenho dito aqui, às vezes pode não jogar muito bonito, mas toda a tática, todo o esquema do Porto, mesmo a capacidade defensiva que tem, também é espetacular. Ver, por exemplo, as recuperações do Pablo Rosário, ver as exibições espetaculares do Bednarek, do Tiago Silva, isso também enche o olho ao adepto. E depois, claro, a vitória final sabe sempre bem, independentemente de como joga. Mas claro que o Porto tem capacidade para jogar mais, mas eu acho que até com esse desanuviar do calendário pode dar mais.
E nós tivemos esse exemplo no jogo com o Gil Vicente, em que o Porto foi na última meia hora, quando já estava mais relaxado, como dizia o Tiago Silva, depois da expulsão de Gil Vicente, ficaram mais relaxados, caíram em cima de Gil Vicente e foi um festival. Portanto, acho que o Porto pode repetir isso mais vezes agora, com o calendário mais desanuviado. E depois, não nos podemos esquecer que temos um treinador que prepara tudo ao milímetro. Também é por isso que ele tem a equipa técnica que tem. O Farioli ia dizer na flash interview, na conferência, e ele surpreende-me sempre, apesar de eu já saber que ele é muito detalhista a analisar os jogos. Ele a dizer que analisou o treinador do Casa Pia até quando ele treinou no Brasil. Ele vai ver jogos antigos dele para saber como contar taticamente. Realmente é impressionante o pormenor, o nível de pormenor que este Porto tem a preparar os jogos, e isso reflete-se muito na capacidade defensiva, porque eu acho que o que eles analisam mais é como anular o adversário, e depois reflete-se muito também nas bolas paradas, onde o Porto está fortíssimo. Eu não me lembro de ver uma equipa do Porto tão forte nas bolas paradas, e dá para ver nas declarações de jogadores, como o Bednarek, por exemplo, no último jogo, que marca aquele golo ao Rangers, que é um autogolo, mas que vem da pressão dele, a forma feliz como ele fala da estratégia nos cantos mostra que os jogadores também retiram prazer dessa estratégia. Até aquela jogada do Mora em que ele faz ali, simula uma discussão com o William Gomes e depois batem um livre que cria até bastante perigo. Eu acho que é realmente um Porto muito preocupado com os detalhes. Surpreende-me sempre a capacidade que o Farioli tem de analisar um Casa Pia tão a fundo. Muitas vezes nós de fora vemos o Casa Pia como uma equipa, ok, vai ser um jogo difícil, primeiro porque vai ser o relevado, e o Farioli também falou disso. Está muito mau tempo, Portugal está a passar por muitas tempestades seguidas, e isso vai com certeza prejudicar o jogo do Porto. Sabemos como, por exemplo, em Pilsen foi difícil jogar no frio. O Porto já teve aqui alguns jogos com campos pesados, que foi complicado porque desgasta mais os jogadores com essa intensidade alta. Mas apesar de todos esses fatores, Farioli ainda acredita que cada adversário tem muita dificuldade extra e analisa-os como se fosse jogar com o Real Madrid. E mais uma vez também é reconfortante para os adeptos saberem que a equipa técnica estuda tão bem o adversário, e isso ajuda também que depois não facilite nos jogos que sejam considerados teoricamente mais fáceis, como é este, embora com essas características do relevado e mesmo a motivação extra, como dizia o Farioli, que cada jogo é uma final de Champions. Basta ver as declarações do treinador do Casa Pia, é um alvo a bater, e portanto o Porto tem que se manter sempre sob aviso, e o Farioli mostrar que conhece muito bem essa equipa e o treinador do Casa Pia. Gostei também bastante da forma como o Farioli fez questão de mostrar que não era pelo estado do relevado que o Porto não ia ganhar o jogo, dizendo que as tempestades estão a afetar muita gente. Ele até aqui em Itália também, parece que na cidade da mulher dele, e gostei, achei bonita a empatia dele a mostrar que foi para desvalorizar o estado do relevado, também para puxar por um lado dos jogadores se esforçarem mais e não se queixarem tanto do relevado. Mas achei bonita a empatia dele no momento em que se está a passar por dificuldades também em Portugal por causa das tempestades. E hoje chegou finalmente Fofana, mas antes de falar das transferências, só dar aqui nota também do gol do Midé, que marcou o primeiro gol dele pela equipa B. O Midé, que eu tenho dito aqui, havia muita gente que comentava que o Midé poderia ser o tal reforço para o meio campo. Aliás, já tem ligação com as transferências. A chegada de Fofana mostra que o Midé não vai ter muita hipótese para jogar esta época. Era aquilo que eu dizia, o Farioli não tem muito perfil de apostar nestes jovens, também ele ainda é muito jovem, e se o Farioli não aposta frequentemente no Mora, que dirá do Midé, que é ainda mais jovem, mas é de salientar que ele marca um bom golo e está a crescer. Vai ser também um caso muito sério no Porto, mas fica aqui provado mais ou menos que ele não vai jogar na equipa principal, vai crescer depois na equipa B, e o facto de Farioli chamar muitos jogadores da equipa B, eu já disse aqui várias vezes porque ele gosta de competitividade nos treinos, acho que é mais por aí, mas de salientar esse golo dele, foi também notícia hoje e foi um bom golo. E agora em relação a esse mercado, esse tal mercado louco, que vai ter um final louco, ontem já surgiu aquela notícia que me deixou, acho que a ti também, não sei como é que tu viste essa notícia, me deixou um pouco preocupado, de que o Atlético de Madrid ia fazer um forcing pelo Gabri Veiga, que já nem era o Rodrigo Mora, era o Gabri Veiga. O Atlético de Madrid está mesmo interessado nos dois número 10 do Porto. Eles têm muito talento, naturalmente que o plantel do Porto está muito valorizado, só que o Porto parece que negou as propostas e vai tentar segurar todos os titulares. Mas nós lembramos-nos bem da época passada, o Porto perdeu o Galeno e o Nico. É verdade que era outra situação, a equipa não estava tão bem e mesmo financeiramente o Porto também não estava tão forte. Mas fica difícil, se algum destes tubarões pagar a cláusula, ele não se vai arrepender, porque os jogadores do Porto têm muita qualidade, é realmente um plantel muito bem montado. Só que vamos ver, o Porto vai tentar até a última, e acho que mesmo que eles paguem a cláusula, os jogadores têm uma última palavra a dizer, e acho que esta equipa está muito unida para sair alguém. De qualquer forma, futebol é futebol, mercado é mercado,
Gabri Veiga, não sei se é o jogador certo para algum clube tentar atacar em janeiro no Porto. Eu acho que seria mais aqueles que estão, como eu tenho dito, híbridos no plantel, que não se sabe muito bem já se são titulares ou não. Que seria o caso do Varela, do Francisco Moura e do Martim, que é no caminho inverso. O Martim está agora a começar a ser titular, mas tem esse interesse, por exemplo, do Liverpool. E como muita gente comentou ainda ontem, 80 milhões pelo Martim seria incrível, porque é um lateral, portanto, se o Liverpool quiser pagar a cláusula, pode ser que consiga. Ainda assim, última palavra do jogador, mas acho que o Porto vai fazer um esforço para que ninguém saia, só que vamos ficar todos a cruzar os dedos até à meia-noite de segunda-feira, porque tudo pode acontecer. E esta sondagem do Atlético de Madrid, não sei se chegou a concretizar ou não a proposta, mas soaram os alarmes, porque o Atlético de Madrid já tinha falado ali do Moura, agora fala do Gabri Veiga. Esta notícia, um amigo meu dizia-me isto, atenção que esta notícia surge ali em vésperas do jogo com o Casa Pia. Não sei se o Atlético de Madrid tem algum interesse em afetar a equipa do Porto. Espero que não afete. O Gabri Veiga pode até jogar com o Casa Pia. Nos jogos fora costuma jogar uma hora, mas o Gabri Veiga, como vai ser um jogo mais com um ravado pesado, mais físico, pode ser o Gabri Veiga, porque o Moura não costuma jogar tão bem nesse estado, não tem tanta força física. De qualquer forma, vamos ver, vamos ficar aqui a cruzar os dedos até ao final. Se souberes mais algum rumor, alguma possibilidade de transferência, podes deixar nos comentários. Se houver alguma novidade à hora que estás a ver o vídeo, porque isto aqui, o mercado começa a acelerar quando chega ao fim e as notícias começam a surgir em catadupa, e é natural que na hora que estou a gravar já não saiba de alguma coisa que está a acontecer agora. Podes deixar nos comentários até para eu comentar amanhã. E portanto esperemos que o Porto consiga segurar os seus nomes, mas realmente fiquei aqui, sustive um bocado a respiração quando vi o nome de Gabri Veiga, porque faz sentido, ainda por cima sendo espanhol, o número 10/8, que é mais forte fisicamente que o Moura, faz até mais sentido para o Atlético, que é uma equipa sempre muito de luta. Acho que faz mais sentido até este interesse. Espero que não vá em frente. Depois, em relação ao Fofana, ele chega hoje. Eu já venho aqui a falar de Fofana desde a semana passada. Muita gente fica incomodada por eu falar tanto dele, porque não estava realmente confirmado. Ele estava confirmado, já sabíamos que ele estava apalavrado com o Porto, só que o Porto estava à espera que saísse um médio. Agora, a questão que eu reparo é que não saiu nenhum médio. Eu hoje fui confirmar para ter a certeza. O Eustáquio, se sair, dizem que ele não está com muitos clubes interessados nele, o que eu acho estranho. O Eustáquio até poderia ter mercado para clubes, pode não ser para clubes topo, mas para clubes médios da Europa, acho que ele é um bom jogador. Mas ao que parece estão a tentar colocá-lo na Liga Americana, norte-americana. E eu fui confirmar e realmente a Liga norte-americana fecha depois, ou seja, o mercado de transferências dá para mais tarde. Pode ser com isso que o Porto está a jogar. O Porto não podia aguentar mais, porque Fofana ainda por cima corria o perigo. Depois há sempre aquelas confusões com documentos em cima da hora, e o Porto jogou pelo seguro, já o trouxe um dia antes. Só que agora fica com médios a mais, porque não saiu ninguém, como tinha dito. O Farioli na conferência até disse que saía um médio. Provavelmente à hora que estás a ver o vídeo até pode já ter saído alguém. Só que, como eu já tinha dito no vídeo de ontem, começa-se a colocar a possibilidade de sair só o Tomás Pérez. Eu acho que seria mau para o Eustáquio. Para o Porto seria ótimo, porque continuaria com uma referência de balneário, continuaria com um jogador que pode ir entrando, embora vá ter menos oportunidades, mas para o Eustáquio é péssimo, porque ele quer jogar o Mundial de Seleções. A convocatória dele não está em causa, mas vai afetar-lhe o rendimento depois no Mundial. Como é que ele chega? Se chega em forma física para ser titular para a seleção, pode afetá-lo. Portanto, acho que pelo interesse do jogador ele quer sair. Depois temos a questão do Caramó. Também não ouvi mais falar, não tenho nem visto notícias. Acho que ele não vai sair. Disseram que ele já não tinha treinado nem jogado, mas ao que parece ainda não encontrou o clube. Vamos ver, isto até à última hora vai haver aqui muitas movimentações. E cheira-me que só terça-feira é que vamos ter um vídeo em que realmente vamos dizer todos os factos em relação ao mercado, porque agora vai-se falar muita coisa. Eu vou tentar, como faço sempre aqui no canal, falar só das propostas ou dos rumores que me fazem mais sentido. Esta do Gabri Veiga faz-me sentido, mais até que o Moura, porque o Moura meio que se confirmou que tinha mesmo havido interesse. O Gabri Veiga ainda não se sabe se foi só mesmo um rumor, mas para mim faz mais sentido pelas características do jogador. Depois, em relação ao Fofana, que já chegou, eu fui novamente pesquisar vídeos dele. Eu não sei se costumas fazer isto, eu gosto de ver vídeos ao YouTube para ver se encontro como é que o jogador joga, quando é um jogador que eu por acaso Fofana conheço, mas não agora dos tempos recentes, como eu já tinha dito. Eu conheço de outro, mais na fase mais alta da carreira dele, mais jovem. E se tu fores ver como é que ele joga, ele realmente é parecido com o Froholt. O estilo de jogo dele é parecido, é aquele médio que faz o meio campo todo, é aquele box-to-box que até na forma como joga, eu digo aqui muitas vezes que falta ao Froholt de carisma, que foram palavras de Farioli numa conferência sobre ele. Eu fiquei com isso na cabeça, que acho que é mesmo isso que falta ao Froholt, um pouco mais de estilo de estrela, porque qualidade ele tem. E o Fofana é um pouco até esse estilo também, aquele jogador que vai ao chão sem problema, que é de passada larga, que corre muito. É parecido. Realmente o Porto encontrou aqui um jogador com um perfil muito bom
para ser substituto, para ser suplente de Frollo. Acho que Frollo vai continuar a ser o titularíssimo. Ninguém tira a titularidade ao Frollo. Ele, neste momento, é dos melhores médios do mundo. E ainda bem, felizmente, que está bem blindado, porque não pode ser em janeiro. E se não, íamos estar aqui até à última com as mãos na cabeça para que ele não saísse. Se bem que ele já veio dizer que quer ficar várias épocas no Porto. Vamos ver isso aí. Lei do mercado, e também se o Porto ganhar, por exemplo, a Liga Europa, fica difícil. Vamos ver. Isso ainda é só... É muito difícil ainda estar a prever agora. Mas acho que o Fofana é uma ótima opção. Depois o Porto conseguiu também contratar o Mofi, que já está confirmadíssimo, já está a treinar com a equipa. Eu ontem tinha perguntado se achavas que o Mofi já se ia estrear com o Casa Pia, mas ao que parece o Porto não o conseguiu inscrever a tempo, então ele só joga com o Sporting. A estreia dele vai ser com o Sporting. Sabemos que o Farioli não tem problemas em lançar reforços, mesmo com pouco tempo de treino. Eu lembro, por exemplo, do Pablo Rosário e do Kivior, que praticamente nem treinaram e entraram logo na equipa. E o Pablo Rosário até foi contra o Sporting, que era um jogo muito difícil. O tal jogo que ontem o William Gomes, na entrevista que deu, dizia que sentiu que podiam ser campeões a partir dali. E portanto um jogo muito importante onde entrou o Pablo Rosário. Pode fazer o mesmo com o Mofi. E é mais uma estreia, e até nisso, olhem a coincidência com o Pablo Rosário, estrear-se num clássico contra o Sporting. Portanto pode acontecer. Mas pronto, não se estreia com o Casa Pia. O Fofana pode acontecer mesmo também, estrear-se com o Sporting. Realmente o Porto ganha aqui mais opções. O Porto tinha o Eustáquio ali para aquela posição de médio, mas realmente o Fofana, sendo parecido com o Froholt, vai ter mais hipóteses de jogar, porque o Eustáquio não era só a qualidade dele que estava em causa, era o estilo de jogo que não se enquadrava muito no que Farioli quer ali naquela posição 8. Depois, em relação ao ponta de lança, o Farioli finalmente falou do Mofi. Ele tinha dito que o Mofi estava na bancada só como adepto, ele tentou sempre ser muito cauteloso nisto, mas ele já falou finalmente, e ele disse que o Mofi é realmente muito parecido com o Samu fisicamente. Eu tinha dito aqui que eu achava que ele era mais baixo, foi como pareceu nas imagens do treino, e tinha um subscritor que confirmou, e também agradecer-lhe aí que ele disse as alturas certas dos jogadores. Ele realmente é mais baixo que o Samu, mas é parecido as características do jogador. São dois jogadores africanos muito fortes fisicamente, e eu acho que parece-me que, pelo que eu vejo das análises e dos vídeos, o Mofi é melhor com os pés, mas o Samu agora está a melhorar isso também, e é melhor de cabeça, que eu acho que é essa a tal característica que o diferencia e que faz com que ele seja o tal De Jong possível que se encontrou, porque o De Jong também era muito forte de cabeça. O Farioli disse ainda uma outra característica interessante, não sei se ele vai fazer isto ou não. Ele diz que o Mofi pode jogar também a extremo, aquele falso ala. O Farioli, a verdade é que já ensaiou isto algumas vezes com o Denis Gul, sem grande sucesso. Pode ser também por isso que o Mofi foi contratado. Jogar ali ao lado do Samu é uma opção, uma possibilidade. Mas eu já tenho dito aqui, perguntava-te no outro dia, e temos aqui mais uma coincidência. Se o Mofi não é uma espécie de Pablo Rosário, isso não pode de repente ganhar a titularidade na equipa, uma vez que o próprio Farioli disse isso. Disse que estava muito satisfeito com os reforços e que a direção estava a conseguir encontrar sempre reforços com as características que ele queria e principalmente com a mentalidade que ele queria. Isto é muito importante. Este detalhe das declarações do Farioli faz a diferença, que mostra então que o Mofi tem a mentalidade que ele quer, ou seja, como o Pablo Rosário, como o Tiago Silva, que sabemos também que tem toda essa aura, como eu digo, todo esse cuidado com o físico, que está ao alcance de poucos, a jogar com a idade que ele tem. E portanto Farioli dá aqui um toque, dizer que não é só a qualidade técnica do jogador, é também a mentalidade. Achei muito interessante também, uma coisa que me tinha passado ao lado, é que o Zaidu é do mesmo país que o Mofi. Vi também imagens deles a cumprimentarem-se, penso que eles devem ser amigos da seleção, mas achei engraçado que o Zaidu afinal também é mais um jogador que pode ter convencido o Mofi a vir para o Porto. Falava-se muito do Pablo Rosário e do Farioli, realmente esqueci-me que ele é nigeriano como o Zaidu. E o Zaidu, que eu não sei se não é mais um jogador que pode sair aqui nas últimas horas do mercado, uma vez que o Porto também tem excesso de jogadores ali para a lateral esquerda, e principalmente para o jogador não é muito bom ficar, porque acho que ele não vai ter oportunidade nenhuma ali. Se olharmos, se o Martim não sair, que há também essa possibilidade até a última hora, o Liverpool mostrou interesse, não sabemos se sai ou não, mas se mantiver o plantel como está, Kivior, Martim e Francisco Moura à frente do Zaidu, acho que o Zaidu não vai ter muitas hipóteses. Não sei se é mais um jogador que pode sair nas próximas horas ou não. Como eu digo, para o Porto é sempre bom, quanto mais opções melhor. O problema depois é gerir os egos dos jogadores e para o próprio jogador, as expectativas dele em relação a mundiais, em relação a minutos de jogo. Não sei como é que vai ficar, porque o Zaidu está realmente ali com o caminho muito tapado. E aos poucos o Porto vai se tornando uma equipa mais à imagem de Farioli. Como eu dizia ontem, eu acho que o Porto está a construir uma equipa ainda também a pensar já na próxima época. O Fofana chega por empréstimo, ele não tem opção de compra. Não sei se o Porto tem aqui outro jogador em mente. Eu por acaso via isso do empréstimo e pensei se o Porto não terá algum dos outros nomes que foram mais falados, como o Mozakitis, como o Rubem Neves. Enfim, há aqui jogadores
que tinham mais currículo, que o Porto teve interesse e que o Porto vai voltar provavelmente no verão a tentar contratá-los. Será por isso que o Fofana vem só por empréstimo? Porque ele não tem opção de compra. Agora, pode ter sido também uma forma de conseguir negociar com o Rennes e depois o Porto pode tentar a opção de compra ou não. Caminho diferente foi o Mofi. Também o Mofi tem 26 anos, é mais novo. O Mofi tem a opção de compra, ou seja, se ele conseguir jogar bastantes minutos, em princípio fica no plantel, tem essa opção, ele também não é muito caro. O próprio Pietuzewski também é um jogador de futuro, um jogador de 17 anos, e o Porto aos poucos também está a construir uma equipa para a próxima época. O Porto está realmente muito empenhado, como dizia o Farioli, não só em manter as contas certas, mas também em construir um plantel com a mentalidade do treinador. Também mostra que o Porto confia no treinador para mais épocas, além desta, e realmente o Porto está a ficar com uma equipa muito forte, cada vez com mais opções, mais qualidade. Vamos ver o que é que vai acontecer mais. Eu noto que os jogadores que têm saído são jogadores que vinham da época passada, pelo menos para já, assim, os rumores que há dos próximos jogadores que podem sair. Será o Eustáquio o primeiro, Tomás Pérez também está na linha da frente para sair, Zaidu não sei se sai ou não, o próprio Martim que se falou, o Gabri Veiga também acaba por ser um reforço desta época, mas foi falado para o Atlético de Madrid, embora eu acho que o Porto vai tentar segurá-lo, mas dá a impressão que os jogadores que vinham da época passada vão saindo, como eu dizia ontem, à exceção do Diogo Costa e do Mora, e também do Samu, porque é uma grande aposta do Porto, é o jogador mais caro da história do Porto, mas o Rodrigo Mora e o Diogo Costa são outra classe de jogador, porque são aqueles jogadores que têm tanta qualidade que o Porto jamais conseguiria contratar jogadores com aquela qualidade. A vantagem é que eles foram formados no Porto e por isso há que aproveitar que eles estão cá. Em relação ao Samu, é porque ele não era um jogador acabado, porque se ele fosse um jogador acabado, quando eu digo acabado, não é acabado de carreira, é acabado de formado, totalmente formado, provavelmente o Porto também não teria conseguido contratá-lo. E portanto, à exceção desses três que vêm realmente da época passada, todos os outros começam a sair e começa a ficar uma equipa cada vez mais à imagem, uma super equipa, à imagem de um super treinador, e realmente acho que dá muito boas expectativas para o futuro. E agora em relação ao jogo da manhã com o Casa Pia, como já é tradição aqui no canal, perguntar-te qual é a tua expectativa em relação a esse jogo, qual é o teu prognóstico, quanto é que vai ficar o jogo, quem é que vai marcar os golos, muito difícil de adivinhar sempre, vamos ver se é desta que alguém acerta. E em relação ao 11 inicial, quem é que vai jogar? Isso também é quase impossível de adivinhar, ainda por cima com essas características do relevado, do adversário, com os reforços a chegar e os jogadores a sair. Quem é que achas que o Farioli vai lançar? Tendo em conta que ele não precisa, ele pode entrar na máxima força, acho que ele não precisa de gerir desta vez, porque não há jogo a meio da semana. É verdade que o próximo jogo é com o Sporting, mas ainda falta muito. Até numa perspectiva de jogo com o Sporting, convém dar rotação aos jogadores que vão jogar contra o Sporting. Claro que há jogadores como o Mofi, que pode ser a opção depois, que ainda não pode jogar, e como o Fofana, mas de qualquer forma os outros podem. Mas coloca-se a questão do relevado, e então fica aqui complicado de adivinhar. Ainda assim eu vou tentar adivinhar e convido também que tentes adivinhar nos comentários quem é que vai jogar. O meu 11, que eu acho que vai jogar com o Casa Pia: guarda-redes Diogo Costa, o lateral direito Alberto Costa, os centrais Tiago Silva e Bednarek, lateral esquerdo Kivior, depois no meio campo Pablo Rosário, Frolt e Gabri Veiga, na frente PP, Samu e Borja Sainz. Acho que vai ser este o 11, numa lógica de manter os desequilibradores para a segunda parte, porque vai ser um jogo complicadíssimo para marcar golo, porque vai ter o relvado pesado. Não sei em condições climatéricas vai ser jogado, sinceramente. Depois o Alberto Costa, porque eu acho que ele é mais forte fisicamente e porque ele é bom puxão de orelhas de Farioli. Pode ser que tenha aqui o efeito contrário, que ele vá mais motivado. Se bem que o Martim parece ser agora o titular na lateral direita. Mas enfim, é difícil prever, vamos ver amanhã. Também já faltam poucas horas para o jogo, para tirarmos as dúvidas. E já sabes, eu volto amanhã, já depois do jogo, para trazer toda a análise ao jogo. Logo assim que o jogo termine, sai um vídeo a analisar todo o jogo. Já é uma tradição aqui do canal. Já sabes que aqui é o único canal do Porto que posta todos os dias, que traz um vídeo todos os dias com análise dos factos e também com opinião. E portanto esperemos que esse jogo corra bem. Pedir só então que deixes o like para dar uma força ao canal se ainda não deixaste. Também o like é muito importante para entregar para mais portistas. Por falar em mais portistas, se conheceres alguém que gosta deste tipo de conteúdo, partilha com ele o conteúdo e pede para ele subscrever, para conseguirmos chegar a essa meta de 15 mil subscritores. Não te esqueças de deixar o hype. Deixa aqui ao teu critério, ou neste vídeo aqui, para ver se fica em primeiro, ou no tal que está em quinto, porque também pode ser uma boa estratégia para tentarmos chegar a essa meta mais rápido, de ficar em primeiro na tabela do top 100 do hype. E de resto é isso, um abraço e até amanhã.